Olá, estamos no nosso 12º encontro da aula do curso presencial de psicanálise do projeto de narrativas e visualidades da Universidade Federal do Vale do São Francisco. E hoje nós vamos encerrar um pequeno ciclo, né, fazendo uma amostragem geral de tudo que foi alinhavado, né, no decorrer do módulo 1 e nesse princípio do módulo 2. Até para que no próximo encontro a gente já dê um pulo e deixe essa questão de histeria e desses primeiros escritos do Freud já como algo passado. Então, a primeira coisa que nós falamos aqui foi sobre a questão da vida e obra do Freud e quanto era importante não desvincular uma coisa da outra. Isso não vale só para o Freud, acredito eu que para qualquer autor. Né? O Freud era judeu, veio de uma família muito pobre, nasceu na cidade de Freiberg. Depois de um tempo ele renuncia a essa condição judia, ele se torna ateu. Ele opta pelos estudos em biologia. Esses estudos levam mais tempo do que deveria, e depois ele vai para a carreira de neurologista. A partir daí ele entra em contato com o Charcot, e nessa parceria ele começa a descobrir a questão da sugestão da hipnose. Né? Nós fizemos um resumo até interessante sobre toda a obra do Freud e toda a vida do Freud na nossa primeira aula, e eu recomendo mais uma vez para quem quiser se aprofundar mais, procurar alguma biografia. Agora em agosto deve sair a tão esperada obra da Elizabeth Roudinesco, que hoje seria a maior estudiosa de Freud, né, da atualidade. Para quem já quer algo publicado, tem Vida e Obra de Freud, do Peter Gay, um historiador fantástico, um biógrafo super minucioso, né? Tanto que o livro dele é gigantesco. Eu comecei a me aventurar, ainda não terminei, mas enfim, são tantas coisas. E é muito interessante para quem leu o Peter Gay, que vai ainda fazer mais essa aproximação da vida e da obra do Freud, vai ver o quanto ele realmente é influenciado pela própria vida ao escrever os seus manuscritos, né? Manuscritos porque, claro, na época ele não tinha computador, nem máquina de escrever, então tudo escritinho à mão. No nosso segundo encontro, nós fizemos uma pequena introdução ao que seria a psicopatologia psicanalítica. Aqui eu quero deixar registrado que o nosso interesse, né, nesse curso foi dar, a princípio, toda uma instrumentação, e nós nem utilizamos os textos do Freud, nós utilizamos um textinho da Maria Clara Rapaport, Regina Rapaport. Rapaport, né? Maria Regina Rapaport. Que é um livrinho chamado Teorias da Personalidade, em Freud, Jung e Reich. E 50% do livro é dedicado à obra do Freud. Gente, eu li tanto esse livro e eu esqueci o nome da autora. Que coisa feia. Mas enfim. Também está lá, né, na bibliografia, no nosso site. É uma coisinha bem mastigada, no entanto, para quem quer começar a ter contato com a obra do Freud, ali tem tudo, de uma forma muito resumida, mas extremamente completa. Logo em seguida, nós começamos a falar sobre o processo de histeria, até porque é o processo de histeria que vai dar o início, o pontapé inicial em tudo que virá depois sobre psicanálise. Por quê, né? Porque quando Freud vai a Paris estudar com o Charcot já está lidando com as histéricas, né? E é nesse processo, nessa tentativa do Freud de tentar entender
qual era a movimentação que existia por trás daquele comportamento histérico, não justificado por nada que fosse biológico, né? E nem neurológico, mais especificamente falando, que o fez pensar que nós teríamos algo que fugisse do objetivo, portanto, que seria subjetivo. O que foge ao objetivo é subjetivo. E daí a ideia de instâncias psíquicas que depois comporiam o que nós chamaríamos de aparelho psíquico. Dentro disso tudo, nós destacamos alguns pontos importantes, que foi o processo catártico, que vai ser descoberto durante o uso da hipnose, e que, numa frase fundamental do Freud, ele diz: em qualquer instância, o processo catártico sempre residirá no núcleo do estudo da psicanálise. Não o processo catártico da arte, onde o artista precisa, de repente, de uma catarse geral para produzir uma grande e genial obra. Não. O processo catártico... Ops, tocou. Mas, pode enfim, continuar. Vamos continuar, né, galera? Não tem nem problema aí? Onde ele entrasse em contato com algum estímulo que tivesse causado um trauma e que esse trauma justificasse um sintoma físico, e aí então esse processo catártico seria identificado como um detonador de sintomas. Mais ou menos isso. Detonador da impressão de bomba, né? Mas enfim, não deixa de ser uma bomba. A partir dessa ideia do método catártico, vou falar aí para nossa querida Flávia que chegou aqui. Volta, querida. Não dá pra gente levar a câmera até ela, mas o processo catártico, né, nessa fase o Freud vai dizer, eu e o café, gente, vocês não têm noção do frio que tá fazendo aqui. Hoje a previsão era de 1 grau à tarde, eu acho que é menos, vai ser a primeira vez na vida que eu vou ter a sensação térmica negativa, eu acho. Nem em São Paulo eu cheguei a ter essa sensação térmica negativa. Pouso Alegre está me reservando muitas surpresas, de fato. Não sei se positivas ou negativas, porque eu sou muito friorenta, mas além da surpresa de inverno chuvoso, né? Eu achei que isso era possível na Europa e ainda no norte da Inglaterra. Lá na Cornualha, naqueles lugares assim, mas aqui no Brasil, em Pouso Alegre, eu acabei de descobrir que existe uma estação chamada outono, que não é inverno ainda, e que chove, faz frio e chove, é um inverno úmido. Bom, a minha sinusite, as minhas rinites e as minhas alergias agradecem muito a essa nova descoberta de temperaturas aqui no sul de Minas, mas enfim. E a partir da descoberta desse método catártico, que a princípio ele vai dizer que acontecia em algum núcleo de um nível de consciência, porque até então ele não denomina nada como aparelho psíquico, até porque é bom lembrar, Freud luta e reluta até o fim em partir para o subjetivo na psicanálise, porque ele tem uma formação acadêmica em neurologia, né? Eu já estou repetindo isso há 50 anos. Pelo amor de Deus, quem assiste às aulas e não entender isso, né? Eu vou reprovar. Eu vou fazer essa pergunta, depois eu vou começar a fazer chamada oral. Gente, qual era a formação do Freud? Por que ele insiste tanto em não formular a primeira tópica tão rapidamente? É porque ele acreditava ainda numa psicologia completamente científica, voltada basicamente para os sistemas neurais, né? Que depois nós vamos ver que não é possível. Aliás, nós não, ele vai ver e a gente está aqui só repetindo. Não vamos tomar para nós algo que não é nosso e que a nossa única função aqui é reproduzir. E no método catártico vai ser muito interessante porque quando ele descobre que existe lá alguma coisinha
que não é justificado por nenhum tipo de energia elétrica que move nenhum tipo de neurônio, que não move nenhum tipo de neurotransmissor, ele vai dar o primeiro grande salto, né, em busca do termo fundamental da psicanálise, que é o inconsciente. Bom, eu quero ressaltar aqui uma coisa muito interessante, porque eu estava corrigindo uns fóruns do outro curso que eu dou no Arravos, que é o curso capa, né? Coisa como capa, né? Que é o Cultura, Arte, Psicanálise na Atualidade, onde uma aluna, ela também é psicanalista, e ela disse assim, que pro Freud, ela foi na análise de um filme que eu pedi, que era o Show do Truman. E ela cometeu um engano, creio eu, né? Porque ou ela fez algum tipo de confusão. Enfim, vocês que tiveram aí há pouco tempo aula na faculdade, vocês sabem que para a psicologia analítica, o centro da personalidade reside no self, ou ego. Para o Freud, não. A personalidade é uma estrutura dinâmica, cujo principal ponto a ser estudado é o inconsciente. Não que o inconsciente seja o centro da personalidade. Ele não determina o centro da personalidade. Ele só determina que a personalidade é uma estrutura dinâmica que é constituída por um aparelho psíquico possuidor de algumas instâncias. Ok? Então, por favor, não cometam esse engano, tá? De dizer que o ego é o centro da personalidade para a psicanálise, porque não é. Ele só é mais uma instância, né, dentro dessa estrutura dinâmica de personalidade proposta pelo Freud, ok? Eu queria colocar isso aqui no curso, porque eu percebi que uma profissional que já é atuante no mercado, como psicanalista, fez esse comentário dentro de um curso de extensão em psicanálise. Isso me deixou muito preocupada. Então, não cometamos esse engano, ok? Centro de personalidade é muito utilizado em psicologia analítica, em nos rogerianos lá, Carl Rogers, Gestalt, não sei por quê, porque eles vão buscar uma totalização de self, né, uma retirada de personas até que você consiga ver a sua sombra, e a partir dessa sombra ocorre o processo de individuação, e no centro desse processo de individuação emerge o seu self, que é o ego. Mais ou menos isso, né? Jung, é mais ou menos isso, né? Psicologia junguiana. Eu manjo muito pouco de psicologia junguiana, mas pro Freud, não. Freud, ele vai dizer que é uma estrutura dinâmica de 3 instâncias e que essas 3 instâncias se comunicam o tempo inteiro. Mas que, dentre essas 3 instâncias, aqui é a nossa principal busca de compreensão é o inconsciente. Não que ele seja o centro, tá? Elas vivem ali o tempo inteiro como se elas estivessem rodando e se interrelacionando, ok? Isso é muito importante. Eu lembrei disso e achei legal pontuar hoje. E eu pontuei isso para ela, tentei pontuar de uma forma bem tranquila, apesar de ter achado um tanto quanto complicado, né? E aí, olha só como fica difícil, né? Porque aí um outro aluno que não é da área, que é da área de filosofia, disse assim: nossa, você me dizendo isso fica tão mais fácil entender psicanálise. Né? Aí depois eu falei assim, caramba, eu tinha que ter visto isso antes, mas o meu tempo é curto. Mas eu mandei mensagenzinhas para eles à parte, assim. Eu tentei mandar mensagens à parte, tentando explicar de fato. Mas no segundo semestre eu vou ser muito pontual com esses posts aí, porque eu não quero mais correr esse tipo de risco, não. Eu acho que é um risco muito grande. Né? Tá, mas eu tenho que parar com essa mania de tá. Eu tenho uma paciente, inclusive, que o apelido dela é tá. Aí eu tô falando com ela, eu tá.
Aí ela, olha, não, eu tô só falando nada, tô chamando. Enfim, eu preciso parar com isso. É um vício de linguagem horrível. Para quem já fez expressão oral como eu durante um ano inteiro na faculdade, que você tinha que ir olhando para esse bichinho feio aqui, ficar falando, usar o tal, né, isso é só uma forma de recurso de pensamento para você dar uma pausa e tentar recuperar alguma coisa ali que foi meio que perdida, né, para vocês entenderem um pouquinho também desse processo de oralidade. A partir dessa ideia, fechando parênteses do que eu estava falando sobre a personalidade para o Freud, a partir da ideia do método catártico, é que o Freud vai passar a estudar sonhos e vai passar a se livrar da hipnose. Isso é muito importante. Porque ele vai perceber que a hipnose, mesmo que num primeiro momento, atenuando aquela gama de sintomas que aqueles pacientes traziam, num segundo momento, ela não conseguia segurar a onda, ou seja, as pessoas iam lá e tinham uma reincidência de sintomas. E a partir disso, Freud resolve que eu preciso preencher lacunas aí, porque se eu continuar com essa ideia de que, né, o funcionamento mental, vamos usar esse termo, é baseado somente em questões neurais, eu vou começar a diminuir demais o meu horizonte. E gênio é gênio, né? A partir daí, Freud vai começar a colocar essas histéricas, então eram só mulheres, só mulher com ataque de nervos, tá? Temer não baixa na mesa, nem fica bravo. Bobagem. Nem chora, porque está sendo psicologicamente pressionado. Só um pouquinho. Ele vai começar a dar voz a essas mulheres, né? E é aí onde eu faço a minha grande crítica a todos aqueles que diziam que o bom velhinho era machista. Muito pelo contrário. Quando Freud dá voz às histéricas, quando Freud para ver e ouvir, ver sim, porque é muito importante que nós vemos no acting, na atuação dos nossos pacientes, mas também ouvi-las, ele passa a pensar que existe algo além do objetivo. Quando ele começa a dar ouvido para aquelas mulheres que tinham sido caladas por um patriarcado repressor, que as impedia de se desenvolverem sexualmente, né, de exporem o seu desejo, né, de se mostrarem como seres que eram, de fato, possuidores de vontade própria, né, e de voz própria, ele começa a perceber que não dava para preencher todas as lacunas apenas na ideia de uma energia que se movimentava entre neurônios. E a partir daí, então, ele cria o que nós chamamos da primeira tópica, do aparelho psíquico. Gente, como foi importante a descoberta dessa primeira tópica, né? Porque foi a primeira vez na história da psicologia, até porque a psicanálise é uma vertente da psicologia, isso é muito importante entender, que alguém teve a coragem de dizer que você não é dono nem da sua própria casa. Qual é essa casa? Você mesmo, cara. Você não manda nem nos seus próprios atos. Você tem um outro aí, que é você mesmo também, mas que é inconsciente, ou seja, que está fora do âmbito consciente e que determina 98% das suas ações. Que medo, hein? Eu posso ser até um psicopata, né? Mas não é só isso que ele determina, né? Mas essa é a grande sacada, porque esse outro ele vai denominar como inconsciente, né? E o inconsciente é a grande descoberta da psicanálise. Ou seja,
Para ser psicanalista, tem que acreditar no inconsciente. Se você não acredita em inconsciente, vai ler Carl Rogers e acreditar na teoria da batata. Ok? Eu não consigo. Mas isso sou eu, né? Quem quiser acreditar na teoria da batata e achar que nós temos uma força interior aí muito forte, que sempre vai nos levar para o lado positivo das coisas, que a gente não precisa saber de nada do que aconteceu. Enfim, e tá muito afim de ouvir conselho e autoajuda, realmente o humanismo cai muito bem nisso aí. Né? Existencialismo. Os existencialistas, né? Fenomenologia, quer dizer. Mais ou menos, é bem diferente. A fenomenologia. Ela tá mais ligada a uma escola francesa. Mas a questão do inconsciente. Ah, sim, do inconsciente, sim. Eles dispensam, né? Eles dispensam, eles querem trabalhar no aqui e agora. Que nem Gestalt também. Gestalt, mesma coisa. Eles dispensam o passado, eles não querem saber. Mas o fenomenológico, por incrível que pareça, se o paciente traz algo do passado, ele leva em consideração. O humanista não. Ele fala que não determina, né? Não, mas ele leva em consideração. Ele escuta, ele dá ouvido. O humanista não. Né? Vamos pensar bem assim, o humanista, ele gosta muito de falar. Mas pelo pouco que eu sei de ambas as teorias citadas, a fenomenologia tem muito menos preconceitos Sim. e ordens de comando do que o Carl Rogers. Que trabalha com fenomenologia, Letícia, né? Que podia até falar mais para nós. Né? Realmente não me sinto autoridade de dizer absolutamente nada, a não ser que eu vejo mais como uma coisa de contenção mesmo do que está acontecendo agora. Estou muito errada? Falei? Pode falar. Eu escolhi a fenomenológica, mas eu tinha esse. Mas eu acredito no inconsciente, então por isso que eu tô me chegando na psicanálise. Sim. Eu acho que a fenomenologia às vezes pode até casar com a psicanálise, porque chegam pessoas que precisam dessa contenção inicial. Nem todo mundo chega lá disposto a uma análise de imediato. Então você faz essa contenção no imediato. A gente estava falando um pouco disso, tá? Né? Essa coisa do preparo. Para ouvir determinadas coisas. Sim. Alguns pacientes chegam com algumas demandas lá que não dá para você já propor uma análise e dizer assim, olha, cara, esse problema tá lá na sua figura materna, sabe? Tem gente que lá naquele núcleo isso. inicial, na sua figura paterna. Não dá, sabe? Você primeiro tem que fazer a contenção mesmo. Chega um panicado no consultório, até esses dias atendi no hospital, eu não vou chegar pro cara e falar assim, olha, pânico é uma lacuna de amor de mãe, você entendeu? O cara vai falar assim, eu não quero saber disso não, eu quero que você me tire da crise. E aí você opta pela fenomenologia, não tem jeito. Eu, pelo menos, faço isso. Eu acho que combina mais. Não vou ficar naquela ideia assim, cara, você é tão bom, tão bacana, sabe? De você pode brotar uma folhinha verde que vai crescendo em direção à luz, né? Não dá. Né? Eu vou propor para ele ali uma contenção muito mais baseada no aqui e agora da fenomenologia, do fenômeno do que está acontecendo naquele momento. Fenomenologia existencial, né? Quer dizer, o fenômeno da existência naquele momento. Por isso que eles recusam um pouco. No entanto, eu acho que casa melhor, né? Para você propor antes de uma análise para um paciente que chega para você. Já tem paciente que chega e senta, olha, já liga, né? Aliás, você atende como psicanalista? Sim. Ó, então tá, eu quero chegar já na base da psicanálise. Beleza. Ótimo. Você já começa já. Sem dó nem piedade, vamos bater. Entendeu? E já tem aqueles que não. Né? Que você tem que ser mais cuidadoso de fato. Né? Porque a psicanálise é uma linha, é uma abordagem mais profunda, que vai fazer você pensar mais e que às vezes você não vai sair muito feliz com o que você ouve. Às vezes não é legal desmitificar sua mãe e saber que ela não é uma super heroína, que você tá acostumado a imaginar desde que você nasceu. Né? E que algumas coisas que você sente, e eu falo da mãe muito
porque, né, essa primeira relação é do bebê com a mãe. E a gente sabe que o Freud culpa a mãe o tempo inteiro, tadinha. Enfim, eu tô sendo bem sarcástica aqui, mas... Né, tem até aquelas tirinhas, né? Psicanálise, a culpa é da mãe. Né? Enfim, mas a gente sabe. Né? E isso vai ser muito mais intensificado pela Klein. Eu acho muito bonito, é dela a expressão, a mãe suficiente, certo? Sim. É muito bonita essa expressão, porque todas como mães vamos errar. Eu sou apaixonada pela obra do Naomi Klein. Eu acho, e do Winnicott, da escola inglesa, eu adoro. Eu ainda não li muito Bion, eu ainda não tive tempo de ir para Bion. Mas depois de Freud e Lacan, até porque a minha formação em psicanálise vem de Lacan, mas para saber Lacan tinha que saber Freud, não tem jeito. A escola inglesa é fascinante. Né? É fascinante porque, vamos pensar assim, toda a culpa que fica meio estereotipada ali na psicanálise em cima do nome da mãe, a escola inglesa, de alguma forma, ela ameniza. Né? Ela mostra que existe um outro lado também. Né? Principalmente na obra da Melanie Klein, que vai tratar do seio bom, do seio mal. E a gente vai estudar a Melanie Klein, né? E é apaixonante. Até porque ela teve uma história de vida muito difícil. Muito difícil. Muito mais difícil que a do Freud. Né? E a história é engraçado, né? A obra dela é muito baseada na relação que ela tinha com a filha, cara. Que era uma relação completamente conturbada. Para você ver que livro e obra sempre andam de mãos dadas, não tem jeito. Né? Por isso que eu acredito que é tão importante para um analista, ou para qualquer profissional da área de saúde mental, tirando a questão da psiquiatria, tá? Até porque vocês sabem que eu sou antipsiquiatria, eu faço parte do movimento antipsiquiatria, né? Você vai descobrir alguns segredos, Estela, desculpa. Eu acho que, apesar de não ser contra a medicação, deixo isso muito claro. Acho que a medicação em alguns momentos ela é necessária e em outros momentos, além de necessária, ela é indispensável. Né? A gente não pode deixar esquizofrênico surtado andando por aí pela rua, né? Um psicótico. No entanto, também eu não sou a favor de que uma criança de 10, 12 anos vá para o psiquiatra tomar um antidepressivo. Não consigo. Não sou a favor dessa medicalização absurda que está acontecendo. Eu acho que você pode tratá-la no consultório, eu acho que você pode começar a preencher lacunas, né, de afeto, de falta de afeto, enfim. Né? Gente, mas nem sei porque eu estava falando disso, porque foi na Melanie Klein, viajei na Melanie Klein, tudo que a gente gosta muito a gente viaja, né? Acho que isso é do inconsciente. Por causa do inconsciente, é verdade. Mas a ideia vou cortar tudo isso e vou voltar para o inconsciente, tá? Depois vocês lembrarem. Janaína, você falou do inconsciente, depois a gente falou de áreas da psicologia que não se centram na ideia do inconsciente. Sim. E foi por isso que você chegou a essa última fala. Tá. Teóricos, né? Ok. Bom, mas voltando diretamente à questão do inconsciente, até porque a gente não está muito preocupado aqui com outras áreas de conhecimento, pelo menos não eu, né? Até porque eu já passei da idade de querer estudar outras coisas. Até esses dias recebi um convite para fazer neuropsicologia, mas não estou afim. Não quero. Até porque acho muito complicado. Eu prefiro estudar psicanálise. O inconsciente, ele rendeu um capítulo inteiro do livro A Interpretação dos Sonhos, que é o capítulo 7. E ele é formado por traços de memória, como se fossem pequenas cicatrizes, né? Então vamos pensar assim. Então agora falando das características do inconsciente. Uma caixinha, né? Eu já fiz o desenho ali da Amazônia.
feijoada legal. Não mostra. Não mostra. Né? Não mostra o desenho, por favor, que tá muito... Deixa pra aula de abstração do EAD amanhã. O inconsciente, ele tem essa característica de ser considerado uma caixinha onde residem os traços de memória, tudo é captado pelo inconsciente, né? Ele é uma máquina fotográfica, vamos pensar assim, a mais potente, Estela, você que é fotógrafa, né? Ele consegue captar até coisas que nós não conseguimos captar nesse olhar aqui, até que está acontecendo nas minhas costas, por incrível que pareça, né? Então, ele sabe tudo, não que ele seja onipotente, onisciente, onipresente, não é nada disso, né? 360 de 360. Mas assim, ele é capaz de guardar os mínimos detalhes de todas as cenas em que nós estamos presentes, né? E a partir disso, ele vai criando esses sistemas minêmicos, que a gente determina como S, está na aula que eu já dei também, e que, nessa primeira tópica do Freud, estão sempre, de alguma forma, sendo movimentados por libido e desejo, né? Libido é a energia libidinal sexual que percorre todo o corpo desde quando o bebê nasce. A gente não estudou libido, mas a gente ainda vai chegar nesse ponto. E que em algum momento ultrapassam a barreira, que é o pré-consciente, para chegar ao consciente. Então, a primeira tópica do Freud tem 3 instâncias: inconsciente, pré-consciente e consciente. Pré-consciente é a barreira. Ou alguém, repressão. Eu ouvi alguém falando aí. Censura também. Passou essa censura, essa repressão, ele chega no consciente. Não que ele deixe de ser inconsciente, ele simplesmente se torna consciente. No entanto, ele permanece inconsciente ali e continua movimentando algumas coisas, né? Quando esse conteúdo inconsciente, de alguma forma, não consegue uma comunicação saudável com a consciência, ele vai se manifestar através de sintomas, né? Que são as psicopatologias. As psicopatologias, elas são divididas em várias, mas naquela linhazinha de introdução à psicopatologia, a gente sabe que nós temos os histéricos, os psicóticos, os neuróticos, os psicóticos e os perversos. Neuróticos, psicóticos e perversos, a princípio, são denominações que determinam personalidades, né? Então, ninguém escapa de uma dessas 3 determinações. Ou somos neuróticos, ou somos psicóticos, ou pior, perversos. Eu gosto de ser neurótica. Não fujo da minha neurose. Né? Na neurose é que entra... Eu estou falando bem rápido porque tudo isso já está em aula. Hoje é só um apanhado bem geral, tá? E eu já falei da tentativa da psicologia científica, que é o primeiro texto que nós vimos nesse módulo 2. Né? Tem lá no grupinho. Na neurose nós temos uma divisão, nós temos 2 subdivisões, na verdade, a histeria e a obsessão. O Freud, ele não vai muito além da neurose, né? Por quê? Porque, como nós dissemos, a questão do aparelho psíquico é muito influenciada pela cultura também, né? Nós somos as nossas histórias mais as nossas circunstâncias. Isso é uma frase muito interessante. Por quê? Porque a nossa história compete a ideia de que viemos de um núcleo familiar, que tem figura de pai, mãe e irmãos. Ou deveria ter irmãos, às vezes não tem. E circunstâncias porque vivemos no meio cultural, né? Por isso, até, e vou voltar a dizer isso mais uma vez, é possível sim dizer cultura do estupro e não patologia, né? Diferente de muitos que defendem a cultura da impunidade e não a cultura do estupro, que
castração química resolveria a questão do estupro. Isso é muito fascista, não resolveria. Aí vem aquela ideia mais ainda absurda, então você está querendo dizer que todo homem é estuprador potencial? Gente, a arma ele tem. Não é? Se ele vai se transformar em estuprador em algum momento, ninguém sabe. Né? Porque ele vive numa cultura onde a mulher é reprimida, né? E qual é o principal crime que pode se cometer contra essa mulher? Violentá-la sexualmente. Então, dizer que não existe uma cultura de estupro, que todo estuprador é doente mental, é absurdo. Né? O estuprador, ele faz parte de uma cultura. Ele não é um doente mental. Em alguns casos, sim, quando a gente está falando de psicopatas. Mas os psicopatas não estupram qualquer pessoa, nós já falamos disso. Eles têm alvos preferenciais. No entanto, no caso de alguém que está numa festa e vê uma mulher bêbada e acha que pode abusar sexualmente dela. Por quê? Só porque ela está indefesa e é mulher. Isso é ou não é cultura do estupro? É a cultura do estupro. E aquele cara, naquele momento, se tornou estuprador. Porque ele estava afim de ter relações sexuais, porque ele podia estar bêbado, podia ter fumado alguma coisa, cheirado alguma coisa, não sei. No entanto, ele se achou no direito, sim, de aproveitar-se sexualmente daquela mulher. Então, quando a gente fala cultura do estupro, é isso. Né? Então, nem todos os estupradores são doentes mentais. Nós não estamos falando de uma psicopatologia específica. Não entra nem em psicose, nem neurose, nem em perversão. Né? Entra em cultura. Por isso, o estuprador é circunstancial muito mais do que patológico. Por isso, cultura do estupro. Quando a gente vai falar da questão da histeria, é muito interessante perceber que neurose. O que é a neurose? São os conteúdos reprimidos, né? Reprimidos no inconsciente e em que, em algum momento, partem para o consciente, que podem ser elaborados. Quando não são elaborados, eles se transformam em sintoma. E quando se transformam em sintoma, nós temos as psicopatologias. Na histeria, nós temos 3 psicopatologias. A histeria de conversão, a histeria de dissociação e a histeria de angústia. Nós vimos principalmente a histeria de conversão, né? Mas a de conversão que foram as principais, que era a histeria que dava a manifestação de paralisia de luva. E também a gente viu o caso da Ana O, quando a gente viu os estudos de casos clínicos de histeria. Né? A Ana O foi um caso emblemático, né, que era aberta por Van Hayen. Quem quiser ler, eu vou deixar lá também no grupo. Né? E é interessante porque a Ana O conseguiu o recorde de 157 sintomas histéricos. Ela apresentava desde alucinações, delírios, desmaios, até problemas visuais, paralisias, enfim. Ela conseguiu ser realmente o paciente zero ideal para o Freud. Né? As coisas não acontecem por acaso, como o próprio Freud dizia. Né? E cada terapeuta tem um paciente que merece. Graças a Deus você tem bons pacientes. A histeria, ela está muito ligada à questão da sexualidade. É muito importante entender isso. A neurose está ligada muito à questão da sexualidade. Por quê? Porque se nós estamos falando de uma sociedade repressora, nós estamos falando de indivíduos reprimidos. Né? Então, a principal defesa do ego, ou a principal forma de se proteger desses conteúdos inconscientes do neurótico é a repressão. É muito importante deixar isso muito claro. Então, se nós tivéssemos que definir o que é a neurose, são os conteúdos inconscientes que, de alguma forma, se tornam conscientes passando pela repressão. Né? Então, são conteúdos reprimidos. Se a gente fosse para a psicose, né, qual é a base? São conteúdos negados. E na perversão, são conteúdos renegados. Não vou entrar em muitos detalhes, mas isso é importante pensar. São 3 sistemas de defesa diferentes. Um para cada tipo de personalidade. Neurose, a gente tem repressão, psicose, negação, perversão,
Renegação. Eu nego e depois nego que neguei. Olha que bonitinho que eles são. Você pode repetir? Repito. A partir de que ponto? O mecanismo de repressão para cada situação. Não. O mecanismo de repressão é só para neurose. Desculpa. Tá, o mecanismo de defesa. De defesa, desculpa. Eu levo muito a peso. Eu sou quase uma esquizofrênica, gente. Se vocês vissem. Não, mas é certíssimo. Se vocês vissem meu teste de Rocha, vocês não iam me aceitar aqui como professora. Meu índice de esquizofrenia deu altíssimo. Mas deu ainda dentro do limite, mas deu altíssimo. Não, sério, eu tô falando sério. Eu até assustei, eu falei assim, não, isso aqui é mentira. Que eu fiz. Não, mas é certo, tem que usar os termos certos. Não, mas é que eu falei isso porque o esquizofrênico ele leva muito ao pé da letra. Né? Ele tem uma característica muito interessante, que é aquela ideia assim, de não simbolizar. Né? Eu até contei isso aqui quando a gente está falando a linha, mas eu sempre gosto de lembrar dessa história. Não é engraçado, é triste, mas num dos hospitais que eu trabalhei, eu não quero rir, mas na hora lá você não consegue rir porque realmente é trágico. Só que depois quando vocês fazem aquelas, a gente faz as nossas reuniõezinhas lá, não tem como, porque você vê tanta miséria e tanta desgraça. Porque se você não tiver um momento de distensão, você tem vontade de se jogar lá de cima então assim, pô, essa vida não vale nada. Né? Tinha um que se você falasse pra ele, a gente estava vendo a anamnese dele, né, que é aquela entrevista inicial, ele falava assim, ele entrava em desespero se você falasse pé de laranja. Porque ele achava que ia nascer uma laranja do pé dele. Ele não conseguia entender a figura de linguagem. Né? Era tudo literal. Sim, literalmente, é que nem bebê, criança que está aprendendo a falar. Ele é muito regredido, ele é infantil mesmo. Então ele ficava olhando, mas cadê a laranja? Vai nascer no meu pé, vai nascer no meu pé. E ele quase surtava, a gente, não, calma. Sabe, depois a gente saía e é claro que a gente ria. Né? No entanto, não deveríamos rir, mas acaba sendo um mecanismo de defesa, o xiste, né? Porque era uma forma de dizer uma verdade tão doída, porque é muito triste ver uma pessoa numa situação dessas. A gente ri como se fosse uma criança, sim, inocência, exatamente. Né? Não acaba sendo uma forma mesmo de se livrar daquele conteúdo, né? E eu tenho um pouco disso. Às vezes as pessoas falam assim, cada letra eu demoro para simbolizar. Acho que é por isso que me deu um nível tão grande de esquizofrenia no Rocha. Eu fiquei boba de saber que vocês não têm Rocha aqui. Rocha, você falou Rocha? Temos no laboratório da faculdade. Mas você falou que não. Não temos, mas a gente não... Não tem matéria específica? A gente chegou a ver algumas coisas, só que a gente não chegou a aplicar. Ah, não aplicaram? Pelo menos na minha turma não. Mas nós temos na clínica. Não, gente, era obrigatório a aplicação de Rocha. A gente aplica outros, né? Sim. Que é o DAT, que são as planchas também. Sim, a gente aplicou vários testes, mas o Rocha era o único que era obrigatório, inclusive em aula. Eu acho que por ser muito assim, complexo. Sim. Então, o Rocha ele é muito interessante até para psicanálise, porque ele é um teste psicanalítico. Ele é um teste de projeção direta de personalidade. Então ali a personalidade sai esmiuçada, sai porcentagem, 20, 10, 15, 0, na área jurídica ele, né? Totalmente, na área jurídica. Mas é muito interessante também para psicodiagnóstico. É muito interessante, a gente usa muito para psicodiagnóstico. Na área jurídica, teve um professor meu que aplicou naquele cara que atirou no pessoal do cinema. Matheus. O Matheus lá. E não deu nada. Ele era perverso mesmo. Porque dá perversão, mas a perversão juridicamente é considerado imputável. Ele tem que pagar. Não é considerado doença, o perverso. Né? Ele não foi considerado psicopata, nada disso. Só perverso. Olha só que interessante. Algumas coisas na área jurídica eles não aceitam a psicologia. Não, eles, nesse caso desse rapaz... Algumas coisas não. Eu vou lembrar, nesse caso do Matheus, o advogado dele alegou insanidade. E aí foram aplicar o Rocha nele. E o meu professor, ele é da sociedade... o meu ex-professor, ele era da Sociedade Brasileira de Rocha. E ele, né,
ele chegou e falou assim, gente, foi muito engraçado, porque nós chegamos lá e ele é usuário de cocaína. E ele era estudante de medicina. E ele disse assim, o cara não tinha nada, absolutamente nada, era óbvio que ele não tinha cocaína. No entanto, eles exigiram a aplicação de rocha. Só que o Estado não paga, porque é um exame muito caro. Então eles contratam terceiros para aplicar. Né? O Estado não banca isso. Né? Não existe ali no Estado algo que banque o rocha. E ele, por si só, eles aplicavam. Mas assim, o teste deve levar em média de 2 horas para ser aplicado quando se usam todas as pranchas. Porque você pode usar só algumas. Você não precisa usar todas. No caso dele, usaram todas as pranchas, óbvio. Nossa, as pranchas são bem sinistras. Sim. Nossa. Sim. Tem umas que tem. E tem a em branco também, né? Tem a em branco. Né? O TAT tem branco. Tem. Que eles projetam muito, o paciente projeta demais. Acho bárbaro. O TAT é interessante quando eles usam o eu, né? O ego tá estilhaçado. Sim, total. Eles só levam. Que aí você ainda fala assim, eu quero que você conte uma história, né? Mas você não fala que é pra contar uma história dele. Não, mas projeto. Aí quando ele fala eu peguei. Muito chique. Como nós somos maus, gente. O psicólogo é tudo mal. Mas interessante que ele foi criado no começo, né? Talvez na primeira, segunda década O que? do O século Rocha ou o TAT? XX, o teste de Rocha. E o cara, ele era psicanalista, a psicanálise estava engatinhando na época, né? Mas ele foi revisto, tem várias revisões. Tá. Tem edição 1, 2, 3, deve ter novas agora, porque ele sempre é revisto. E é feito por amostragem também. Para cada lugar do mundo tem um teste diferente. Tá. Para a nossa região aqui, sim, ele leva em consideração a questão cultural. Para a nossa região aqui é um rocha que é aplicado. Lá na Ásia é outro. Eles levam em consideração a questão cultural. Por isso, mais ainda, por isso ele é psicanalítico. Que tipo de questão, assim? Então, na verdade, ele tem vários desenhos. São desenhos. E eles lembram, a maior parte deles lembram borboletas. Bombons. O que você vê, por que você vê, onde você vê. Né? Tem os que são branco e preto, tem os que são coloridos. Se você vê colorido, você tem que explicar por que você está vendo ali aquela cor, que cor que é. E tem alguns que confundem até a cor. E como que chegou nesse... Como que você desenvolveu essas imagens específicas? Ele desenvolveu o Rocha, eu acho que em torno um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Foi. Porque, na verdade, eu acho que os primeiros testes que ele fez foram em soldados, que eram militares. Né? E ele percebia que cada um tinha uma visão a respeito das manchas que ele colocava ali. E depois ele percebeu um certo padrão das visões que eles tinham e que aquilo poderia determinar um determinado comportamento, por exemplo. Aí, a partir daí, ele começou a desenvolver outras pranchas e foi aplicando. Né? Aí, é claro que tiveram outras adaptações, né? Foi o que eu falei. Né? Mas, a princípio, eu acho que não eram as 22 pranchas, eram menos. Acho que são 22 pranchas, são 22 ou 27. Mas eu tenho até hoje, eu tenho os livrinhos, só não tenho as pranchas. Eu teria que pagar e é bem caro o teste de rocha. Né? E ele foi vendo que esses comportamentos às vezes estavam ligados às teorias das personalidades que eram, na época, psicanalíticas. Aí ele foi fazendo a porcentagem. Tantas pessoas que respondem assim têm um comportamento tal que condiz com um determinado nível de neurose. Né? E aí ele foi crescendo esse trabalho, foi crescendo. E é um teste fantástico, eu acho que é o melhor teste. Bom, é claro que eu sou suspeita, né? Eu gosto muito do TAT também. Mas para mim o Rocha se deveria ser aplicado até para tirar a carteira de motorista, porque você tem de assassino em potencial dirigindo, né? Não fala isso. É? Eu levei pau no teste quando eu fiz, que era remédio. Eu não podia. Não, mas não é questão do remédio. Porque não, então, mas eu fiquei super triste, porque ela usou isso como desculpa. Ela usou isso? Tá errado, né? Porque... E era uma psicóloga. Mas normalmente eles não falam o motivo.
Janaína, deixa eu fazer uma interrupção. Gente, eu me sinto horrível em falar isso porque eu sou mais intrometida. Por isso que eu gosto do Snoopy. Eu adoro Snoopy. Mas como coordenadora, eu tenho que pedir para o pessoal interromper menos e você fluir a aula, que é o pedido do Unipasse. Tá terminando já. Tá? Daí a gente anota, eu já estou com umas 5 perguntas anotadas aqui. Na hora que a gente fechar para a roda de discussão, a gente faz todas essas perguntas. Eu falei da questão do Rocha para dizer que dá para identificar claramente um histérico no Rocha. Muito claramente, principalmente quando você aplica pranchas coloridas. Por que será? Porque a sexualidade, ela se explode mesmo, né? Apesar do si aí, nas cores. Cor tem tudo a ver com emoção. Então, isso a Klein vai desenvolver muito bem quando ela fala de terapia com criança. Nós terminamos com os casos de histeria. Eu pedi para que vocês pudessem ver os outros, né? Além da Ana O, tem outros casos interessantes lá que valem muito a pena. Tem mais alguns textos aqui, que é o esquecimento, que eu disse que fiz uma breve análise aqui, dizendo que para a psicanálise nós nunca trabalhamos com esquecimento, mas sempre tentamos entender o porquê desse esquecimento. Esquecimento, na verdade, é um bloqueio. E por que há bloqueio de alguns conteúdos? Né? Simplesmente porque alguns conteúdos não foram mais ou menos desenhados para aquela consciência naquele momento. Não que no outro momento eles possam ser desenhados. Podem, né? A questão dos xistes também, que eu falei, que é a questão que toda brincadeira tem um fundo de verdade. Você pode falar muitas verdades a partir da brincadeira, e o Freud leva isso muito a sério. Ele acha que nenhuma brincadeira é por acaso. Que às vezes a brincadeira é só uma forma mais suave de dizer uma verdade dura. Né? A partir daqui, e a partir do próximo encontro, eu já gostaria que vocês começassem a ler a Psicopatologia da Vida Cotidiana, que eu acho que é um texto muito interessante. E depois nós já vamos entrar para a principal obra dele dessa primeira fase, que nós não estamos seguindo a ordem cronológica. Eu não gosto muito de ordem cronológica, até porque psicologicamente não existe ordem cronológica. Eu gosto mais da ordem das coisas por fluxo de consciência. Por isso que eu acho que eu gosto tanto do Orlando, da Virginia Woolf. E depois a gente entra na interpretação dos sonhos, em específico o capítulo 7. Eu acho que essa aula eu queria fazer esse grande resumo para a gente dar realmente esse término, a princípio, na questão da neurose e da histeria. Espero que tudo tenha ficado claro até então. E a partir da próxima aula a gente começa o nosso segundo passo de fato, né, até chegar na segunda parte da neurose, que é a obsessão, que vai tomar uma boa parte da obra do Freud. Né? E chegaremos depois à terceira parte da obra dele, que já será uma parte da obra mais madura, né, onde ele já vai propor uma segunda tópica e alguns conceitos importantes, como narcisismo, melancolia, né, psicologia de grupo, e no finalzinho da vida dele já ele vai fazer toda uma revisão sobre a psicanálise. Mas isso a gente vai ver bem devagar. Tá bom? Gente, obrigado pela atenção de vocês e a gente se vê no próximo encontro.